Boa tarde, estamos iniciando a nossa transmissão de hoje do Observatório de Taubaté, esse espaço em que você tem as notícias locais e até nacionais explicadas. Nós não somos jornalistas, nós somos homens públicos, analistas políticos e trazemos para você esta contribuição de formação para a cidadania através da educação política, comentando os fatos concretos da realidade. Tenho a honra de repartir a bancada aqui com a gente, a bancada virtual, professor Jefferson, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Jofre. É um prazer estar aqui novamente. Tive ausente por problemas profissionais, mas é sempre bom estar aqui debatendo assuntos, né, no que se refere a Taubaté, no que se refere à ordem nacional, estadual. É um debate importante das ideias, esclarecedor sempre. O professor Jefferson continua nativa na rede estadual, né, professor? Por isso que esse início de semestre toma tempo, né? Eu nunca parei, né? A gente diminui na época do mandato, mas continuei sempre na atividade e agora a gente amplia, né? Na rede pública e na rede particular. Muito bem, nesse momento eu estou fazendo uma coisa que eu vou pedir para você que está nos acompanhando, fazer o compartilhamento da nossa live aqui, que é importante para divulgar, para expandir, para mais pessoas poderem participar do debate da cidade. Hoje nós temos 3 temas principais, vamos falar da taxa de iluminação pública e de vetos de atividade da Câmara, depois um flagrante de desumanidade, de barbarismo, que é trabalho escravo, identificado em Taubaté, e por último a notícia bombástica em relação a Odebrecht. Né? Nós estamos fazendo compartilhamento aqui nos grupos da cidade, Taubaté Viva, Taubaté Oficial, e tudo isso é uma atividade importante, uma contribuição simples que você pode dar. Bom, vamos lá para a primeira manchete de hoje que nós queremos destacar. Cá está, olha, está aí o plenário da Câmara, Câmara que nós ocupamos e passamos o bastão, Câmara que nós construímos, o vereador Jefferson estava lá no mandato posterior à construção do prédio, e que nós tivemos oportunidade de moldar esse prédio, que era um absurdo à época, a construção do jeito que estava. Mas não é esse assunto de hoje, não. Hoje nós vamos falar disso aqui, olha lá. Vereadores derrubam veto de saúde contra projeto que suspende cobrança da taxa de luz em Taubaté. A decisão foi unânime na sessão de ontem, nós comentamos aqui no comentário que a gente faz da ordem do dia, e já antevimos que ia ser derrubado esse veto do prefeito. Como é que funciona? Funciona assim, a Câmara aprova as leis, as propostas em 1 e 2 discussões, o prefeito tem a oportunidade de rever isso, é o chamado veto ou sanção, vai para a apreciação do prefeito, o prefeito, no caso, vetou a derrubada da taxa de luz. Mas isso era insustentável, né? Porque nós temos a situação da cidade às escuras desde setembro, outubro do ano passado. Então, os vereadores propuseram, a nosso ver acertadamente, eu creio que o vereador Jefferson também concorda com isso, de que essa taxa de iluminação tinha que ser derrubada ou tem que ser suspensa enquanto a situação não se regularizar na cidade. Vereador Jefferson, eu passei no final da semana passada, fui numa conferência lá, muito boa, aliás, da Defensoria Pública, e eu passei atrás ali da Defensoria, na rua que fica atrás também do Convento de Santa Clara. Eu fiquei assustado. A rua inteira, um quarteirão inteiro sem iluminação, num breu total. É isso que está acontecendo e os vereadores suspenderam. O que lhe parece isso? Então, gestão ineficaz, né? Um apagão total. O prefeito não tem tiro para governar Taubaté, está claro. Esse processo, essa situação, ela vem desde 30 de setembro do ano passado. Então, quase um ano cheio, né? Vai fazer um ano, não tem nem a competência de repetir o edital do governo anterior que deu certo, né? Para que a iluminação não sofresse nenhum prejuízo, não tivesse nenhum apagão, a população estava pagando e o serviço não executado, né? E nem os cargos em comissão que o prefeito deu para os vereadores aí, supostamente, né? Nem os cargos de comissão que vários vereadores têm na Câmara conseguiu segurar, né? Então acho que eu deveria até acabar com essa taxa, porque é um governo muito ruim, né? Não tem planejamento,
né, o secretário de Serviços Públicos, da época que foi vereador conosco, era contra a taxa, né? Então, assim, isso reflete o apagão, sabe, Jofre? Quem está vendo a gente aqui, esse desgoverno e a população sofrendo as consequências, né? Assim, como é que pode? É muita incapacidade, é ruim com força na administração municipal, atual prefeito, não conseguir repetir lá o edital que estava valendo, ou conversar no Tribunal de Contas do Estado, porque ter cancelado 3 vezes, né? E o mais difícil foi aprovar a taxa, a taxa foi aprovada, o dinheiro tinha, né? Ou seja, ter a equipe, fazer o processo, deixar a cidade iluminada, que acaba, é outro fator para cobrir a insegurança, ou seja, melhorar o visual do município, iluminar, por plena incompetência. Então, a votação de ontem, né, reflete a incompetência do governo, né, e mesmo os cargos que vários vereadores supostamente podem ter indicado no governo não está segurando mais. Acho que a água ali na Câmara, vários vereadores já estão vendo, já está acima da linha do nariz, né, porque sabe ter essa leitura caótica da atual administração. Eu lamento, assim, né, uma notícia desse jeito, Jofre, suspendeu a taxa, porque o governo não teve a competência de fazer licitação. E a população que está pagando o pato, né? E o que me chama a atenção é nenhuma fala da CIT sobre isso aí, sobre a taxa da eliminação, onde a CIT falava muito sobre a questão de acabar com o feriado do 5 de dezembro. Então, a gente começa a ver também, né, que algumas entidades entendem como prioridade. Nenhuma fala sobre essa questão aí. Mas, assim, cara, é triste porque a competência geral do governo, o governo já acabou, né, e a gente vai sofrer muito aí se a Câmara não se mobilizar, não abrir uma comissão processante, a gente vai agonizar até outubro do ano que vem. Muito bem, olha, eu tenho proposto aqui uma solução alternativa, que é o seguinte: ao invés da prefeitura tentar fazer a contratação de uma nova empresa, né, que a taxa de iluminação, a contribuição, o nome técnico é esse, contribuição de iluminação pública, levanta por ano 17 milhões de reais, dos quais 3 milhões o prefeito gastava, desde o governo Júnior, gastava para contratar uma empresa ou duas para fazer a manutenção da cidade, manutenção da troca de lâmpada, na realidade. É isso que é feito, tá? Não precisa contratar empresa nenhuma. Com esses 3 milhões, vereador Jefferson, eu levantei em outras prefeituras, já citei aqui, mas gostaria de citar de novo. Outras prefeituras compraram caminhões como esse aqui é de Novo Horizonte, uma cidadezinha pequena, compra um caminhão desse que custa, em média, 500 mil reais, equipa com um grupo de 2, 3 servidores. Esses servidores são facilmente treináveis, podem ser treinados no Senai, pode ser treinado na Faculdade de Engenharia Elétrica que nós temos, universidade municipal, pode ser feito isso, a um custo relativamente pequeno, só com o que gastaria com a empresa por ano, daria para comprar 6 caminhões desses, 6 ou 7, que é menos de 500 mil reais, e pronto, estava resolvido a situação, em vez de ficar nesse chove não molha, nesse patinar no gelo, que é fazer licitações, essas licitações serem impugnadas porque não sabe fazer, não sabe repetir o que foi feito no passado. É impressionante isso. Isso não pode acontecer, a população não pode ficar sujeita a isso, né? Bom, o governo não tem competência, não adianta, você pode dar várias ideias aqui, o governo não tem vontade para governar, né? A única política, duas políticas públicas desse atual governo é trem da alegria e acabar com o feriado 5 de dezembro, só, que representa a universidade da cidade. Fora isso, não governa, não tem vontade, não tem competência, meu cara, né? E a população está pagando pato, vai ficar no escuro, no breu, por incompetência municipal. Muito bem, vamos para o nosso... Prefeito municipal. Os outros itens que foram derrubados aqui foram o seguinte, todos os vetos ontem do prefeito foram derrubados, todos. Tá? 4 deles se referiam a incluir no calendário oficial de datas do município dias, por exemplo, como a virada odontológica permanente, o dia do Cruzeiro do Firmino, outro dia do treino solidário Arthur Ferreira Rotondano. Então, esses 4 vetos foram derrubados, ou seja, está incluído no calendário oficial do município esses eventos aí, né? O vereador Jeff sempre destaca aqui.
inclui-se no calendário dos municípios datas desse tipo e, por outro lado, derruba a comemoração do aniversário da cidade. Ô, ô Jofre, eu só quero fazer uma reflexão aqui, né? Tá. Uma reflexão que possivelmente, sempre pelas ideias, que a derrubada do veto pelos vereadores, né? Não, será que é porque agora vai ter que mandar o trem da alegria embora? Entendeu? Acaba o trem da alegria, então já começa a ter aquela oposição, olha, não tem mais cargo, entendeu? Então, não quero fazer, né, uma suposição aí que se levanta. Será que a derrubada dos vetos não pode estar vinculado aí ao trem da alegria que vai acabar agora por ordem judicial, né? Agora, acho que em outubro, se faz memória, outubro, novembro, e até então, quando saiu a decisão judicial, eu não vi nenhum requerimento, né? Não vi, pode ser que alguém tenha falado, mas não vi nenhum requerimento dentro da Câmara pedindo a execução da decisão judicial, né? Estou esperando o prazo final aí, acho que é outubro, novembro. Será que já não está assim, essa atmosfera, não vai ter mais cargo, então vamos começar a derrubar o veto, que é muito estranho, né? Muito estranho isso. É muito estranho, né? De uma hora para outra, virou a oposição à Câmara, né? Uma grande maioria deu uma no veto. Será que não está vinculado ao final do trem da alegria? Aí tem que responder isso aí. Mudança de humores, né? A justificativa do prefeito para derrubar o veto é que não foram feitas audiências públicas e consulta a amplos setores da população. Tá, parece que tem sentido isso. De outro lado, a gente quer que essa preocupação com a democracia seja mantida de fato em todos os setores. Por exemplo, do principal deles, todos os temas, melhor dizendo, que é o orçamento municipal. Nós queremos audiências públicas amplas, participativas, como nós fizemos à época do orçamento cidadão. Bom, outro veto que foi derrubado é este aqui, se referia ao IPTU Verde, que é um projeto, vereador Jefferson, recordando, 2015, da nossa querida Vera Saba, enquanto vereadora, que autorizava o prefeito a instituir no município o IPTU Verde. Aí, e que está valendo, e que está em vigor essa lei. Não, mas era uma lei autorizativa, né? O prefeito Júnior, na época, ignorou, o Sáudio idem, e o vereador Paulo Miranda resolveu incluir nos itens que seriam contemplados o morador que instalasse em sua casa painéis solares. Bom, o prefeito vetou e disse que é uma usurpação de competência do executivo. Não, não é usurpação, não. A lei é autorizativa. E mesmo que ela não tivesse um efeito impositivo, porque ela só autoriza, claro, o vereador não pode mandar o prefeito, nesse caso, fazer isso, né? Aliás, há uma discussão, porque matéria tributária, a Constituição diz que é concorrente. Jofre, nessa questão, me lembro da Vera, o vereador tem competência de legislar, assim, tem competência sobre essa questão tributária. Na época, a Vera entrou com essa lei da isenção e ganhou no Supremo. Essa lei, eu me lembro, acompanhei esse processo aí, essa lei da Vera. Depois até o Vidal também, mais para frente, tem uma lei similar, né? Acaba complementando. E mesmo que derrubou o veto aí, é do Paulo Miranda, né? Você falou, mesmo que derrube o veto, foi derrubado o veto, o prefeito vai entrar com o Madin, será, imagino eu, ganha, pelo menos, esses dois casos. Da Vera, eu sei que eu estava bem próximo da Vera nessa questão aí, e que o vereador tem competência para legislar sobre assuntos tributários, ganhou lá no Supremo, né? Então, acho que o Paulo queria incluir mais alguma coisa, acho que energia solar, uma coisa assim. Quando saiu essa notícia, eu dei uma lida, porque com a Vera estava acompanhando bem na época. Não, do Paulo foi justamente isso que eu falei. Ele tinha os 4 itens lá que a vereadora Vera tinha elencado na lei, que se referiam a reuso, a uma residência que usasse materiais reciclados na construção, materiais que não agredissem a natureza. Isso, utilização. 4 incisos, e o vereador Paulo Miranda incluiu o 5º inciso, que se refere a placas solares. Bom, o prefeito vetou, dizendo que a usurpação de competência. Não é usurpação de competência, não. Bom, mas o veto foi derrubado e continua vigindo, portanto, a proposta do vereador Paulo Miranda. Bom, agora, o outro item que... é só para... vale a pena comentar.
Funciona assim, para você que está nos acompanhando. É interessante você ver como é que funciona o processo legislativo. A Câmara decide, o prefeito tem a oportunidade de revisar, ele sanciona, ou seja, dá o seu aval, concorda e publica a lei, ou ele veta, a Câmara que tem a palavra final diz sim ou não. No caso, a Câmara disse não, ou seja, o veto não valeu nada, e o prefeito tem 48 horas para promulgar a lei, ou seja, publicá-la, e a partir da publicação ela tem validade. Normalmente o prefeito faz birra, não, derrubou meu veto, eu não promulgo, o que eu não acho democrático, e aí no silêncio a Câmara publica, ela mesma, o presidente da Câmara, faz a publicação e a lei passa a valer. É isso que vai acontecer, né? A prefeitura diz que já não vai promulgar e o presidente da Câmara vai fazer a promulgação. Vereador, agora vamos para o próximo assunto aqui de uma questão que não é diretamente legislativa ou administrativa, mas fala muito da nossa sociedade, fala muito de um conceito até de política que está envolvido nisso, que é o seguinte: no Ministério Público do Trabalho Federal, mais a Defensoria Pública da União, constataram isso que nós estamos vendo aí na tela. Sabe o que é isso aí? Isso é a cama, o alojamento de um trabalhador de 63 anos de idade, mas com a saúde muito precarizada, usando 2 bengalas improvisadas, que era o caseiro de uma casa aqui em Taubaté. Eu vou ler rapidamente trechos da reportagem, a gente volta para comentar. Esse trabalhador é contratado por uma família para tomar conta de uma creche, aliás, de uma chácara, sem registro na carteira de trabalho. Ele trabalhou lá por 2 anos e 4 meses. Ele ganhava por mês R$350, isso no primeiro mês de trabalho. Depois não pagou mais nada. E uma cesta básica. Na sequência, ele não recebeu mais nada. E a família escravocrata deixou de entregar comida para ele. O que aconteceu? Ele tinha que se virar. Além disso, tinha 4 cães na chácara que não eram deles. E que ele, com compaixão dos animais, maior do que os humanos com ele cuidava dos bichos ainda por cima. Ele não tinha comida para si, mas ele repartia com os animais. E para tirar o trabalhador da casa, os empregadores coisa nenhuma, os escravocratas, né, esses senhores de escravo, retiraram os móveis da propriedade, deixou para ele só uma caminha e uma geladeira. Ele cozinhava num fogãozinho de lenha que ele improvisou na chácara mesmo, ele recolhia a lenha ali, tá? O que tinha de fruta ele comia. O chuveiro foi retirado pelos senhores de escravo e a água foi cortada. O caseiro tomava banho de água gelada de um cano, de um poço artesiano. Era desse jeito que ele se virava. Ele bebia água direto do poço, com sujeira, ele fervia para não ficar doente. E aqui está aqui a informação. Ele tinha dificuldade de locomoção, porque ele usava 2 bengalas. Bom, vamos ver. O Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União celebraram um termo de ajuste de conduta com os empregadores. Empregadores, coisa nenhuma, senhores de escravo. Contemplando o registro retroativo do trabalhador e o pagamento de todas as verbas salariais e rescisórias devidas. O acordo prevê cláusula com a obrigação de manter a regularidade trabalhista sob pena de multa. Os fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego garantiram a emissão da Guia de Seguro-Desemprego do Trabalhador e ele foi removido para um abrigo municipal aqui da Secretaria de Assistência Social do município. Ora, eu achei a reação estatal muito leve para essa barbaridade. Esses senhores de escravo tinham que ser presos em flagrantes por crime contra a humanidade. Então, agora celebrou-se um termo de ajuste de conduta, né? A reportagem não deu para a gente apurar além disso, não consegui entrar em contato com o Ministério Público, mas a princípio ficou num termo de ajuste de conduta. Não faça mais isso, hein? Pague o que você estava devendo, assina a carteira do velhinho lá, não caia noutra, porque senão vai dar problema. Ora, essa gente tinha que ir a ferros para a cadeia. São bandidos, são desumanos, são senhores de escravo. É esse tipo de gente que comunga do pensamento da extrema-direita, do liberalismo, que o forte pode explorar o fraco até o limite da sua força. Não é? Não mataram o velhinho porque dava prejuízo, talvez. Era por isso.
É assustador, presidente. Ex-presidente da Câmara Municipal, Jefferson Campos. Não é? Isso impressiona. É lamentável, é lamentável. Isso aí é um absurdo, é vergonhoso. Isso aí mostra ainda esse processo de escravocato no nosso país. Né? Aqui fica uma sugestão, ler o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão, vai ter uma leitura aqui que esse país é escravocata. Né? Não, nem falo condição em nada do escravo, é escravidão, pessoa, o senhor escravizado. E aí um debate importante, né, de a gente sempre estar fortalecendo o movimento sindical, o Ministério Público do Trabalho, né, as fiscalizações, que a gente pensa um Estado assim, combativo, estruturado, para a gente combater essas mazelas. Porque a gente viu aí que no governo do inelegível, né, da quadrilha de joias aí, que passou, né, você vê um desmonte do Estado no sentido da fiscalização dos condições de trabalho. Você vê ainda uma coisa absurda, né? Que muitos trabalhadores, muita gente aí critica o sindicato, mas quer aumento real. Então, assim, aí você tem um desmonte do movimento sindical e uma das prerrogativas é combater os trabalhos, combater esse tipo de trabalho escravizado. Então, assim, isso aqui é um exemplo muito triste, né? No Brasil, que acontece aqui agora no nosso município, tem que estar exposto o nome aí, quem são os donos desse sítio aí, que deixou o senhor nessa situação desumana. E, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão aqui com a população que vê a gente, a importância de ter um Estado fiscalizador, a importância de você ter um sistema de fiscalização robusto, a importância dos sindicatos na fiscalização, na denúncia dos órgãos competentes, para combater e coibir isso aí. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Né? Pena que a repercussão não é tanta, né? Porque muitas vezes é porque no andar de baixo. É no andar de baixo. A repercussão tem que ser, teria que ecoar, não sei se ecoou na Câmara Municipal, na Assembleia, e temos que ficarmos fiscalizando isso aí. Então, assim, a gente fica até meio revolta nesse sentido, né? Ainda bem que os órgãos competentes fizeram um papel de fiscalização e no governo Lula, cada vez mais fortalecer os órgãos do Estado, o sindical, para coibir essas atitudes desumanas, esse processo, né, que ainda persiste, esse racismo estrutural no nosso país. E aqui em Taubaté. Eu acho importante a gente pontuar aqui, por isso nós trouxemos esse tema aqui para o debate, é pontuar duas visões da sociedade. Tem uma visão da sociedade progressista, de respeito a direitos humanos, de respeito ao mais fraco, de inclusão social. E uma visão de extrema-direita, que é o mais forte tem direito de explorar o mais fraco. Na prática é isso. Essa visão de extrema-direita levou ao golpe e derrubou a presidente Dilma, que agora foi declarada. Pois é, tantos anos depois, o TRF1 de Brasília declara que não, ela era inocente. Ou seja, o golpe foi descarado mesmo. Bem, logo em seguida ao golpe, há de se lembrar que o triste memória Michel Temer promoveu o início do desmonte da estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho contra o trabalho escravo. Eu me lembro de uma frase cínica dele, debochada, dizendo que a instalação do trabalhador rural, que foi na época constatado em regime de escravidão, o análogo ao trabalho escravo, que, olha, porque o alojamento não tinha carteira ou não tinha instalações mais bonitinhas, já era considerado trabalho escravo. Eu lembro do deboche desse cínico Michel Temer. Foi aí que começou, não é? Com a emergência da extrema-direita, levou a eleição do Bolsonaro, do genocida, responsável direto ou indireto pela morte de pelo menos 400 mil pessoas na pandemia. Né? E esse tipo de mentalidade que estava lá recalcado na sociedade, reprimido pela civilização, veio à tona. Essas impressionante a quantidade de constatação de novo de trabalho equivalente à escravidão começam a aparecer de novo. Né? Por quê? Porque o governo progressista
libera as forças do Estado para fazer investigação desse tipo. E eu só quero... esperança para a gente. Eu quero complementar isso mesmo, né? O nosso governo progressista cada vez mais fortalecendo as instituições, a extrema-direita, que veio com o discursinho de antissistema, é só ver ontem, no regime de urgência lá, na votação, para limitar os juros do cartão de crédito, cartão rotativo. A direita lá, 18, o Nicolas, vamos lá, né? O pessoal da direita aí, da extrema-direita, que vamos eleger contra o sistema, votaram a favor dos bancos. Sim. Ou seja, vota a favor dos bancos, ou seja, é sistema na veia, sistema conservador, né? Ou seja, explorando a população pela taxa abusiva do juro rotativo, acima de 400%, e vem com o discurso de desmontar os órgãos fiscalizadores, e aí, quando o governo da quadrilha de joia teve, que veio com essa galera toda desmontando, né, o papel do Estado em fiscalizar os sindicatos, o retrato está aí, né? Aí você tem o crescimento do trabalho das pessoas escravizadas, e agora vai mudar isso aí, o governo progressista, de fortalecer as instituições, os sindicatos, para combater esse tipo de crime desumano. E, ao mesmo tempo, quem falava que era de sistema, pega a votação ontem, quem votou a favor dos bancos, né? Toda a extrema-direita, né? 18 deputados da extrema-direita, que faziam um discursinho, somos contra o sistema, vamos mudar tudo isso aí, mas a gente sabe que falar ali no plenário é uma coisa, mas o voto está lá, voto com o banco, na visão desse pessoal que votou favoravelmente aos bancos ontem, os juros do cartão bancário, os juros do cartão de crédito, para eles tem que ficar acima de 400%. É isso. E a população entender. E já está entendendo, já está entendendo. Está entendendo, mas a gente tem que estar alerta. Eu acabo de receber aqui no meu WhatsApp, é isso que eu estava lendo, vai estar invertido aí na tela, mas eu vou ler para você o que está aqui. Uma publicação oficial da Prefeitura. Honrando nossa história, construindo o futuro. Para inspirar nossos estudantes a crescerem como cidadãos conscientes e comprometidos, a Prefeitura de Taubaté vai realizar a Semana Cívico-Militar nas escolas municipais em comemoração ao Dia da Independência. Participe! Celebrar o 7 de setembro é fortalecer a disciplina, a honra e a educação. Ei, espera aí! Que conversa é essa? Dia 7 de setembro não é dia militar, coisíssima nenhuma. Dia 7 de setembro é a data nacional nossa. Cara, oi, o que está acontecendo? Que loucura é essa aqui? O Salto devia renunciar. Que loucura é essa? O Salto devia renunciar. Renuncia ele, vice. Renuncia todo mundo, vai embora. Tá de brincadeira. Tá de palhaçada. Que tá de palhaçada. Isso é uma ofensa, cara. Isso é uma ofensa. Vai embora. Os próprios militares... Assume que não sabe governar, entendeu? Vai embora. Que isso? Olha, próprios militares, na pessoa equilibrada do comandante do Exército, está contra esse tipo de coisa. O presidente Lula vai fazer um 7 de setembro em contraposição à utilização da data nacional como uma data partidária, que foi o que o genocida fez, tirando o caráter militaresco disso. As Forças Armadas são parte da sociedade, mas não são guia da sociedade. Isso é uma loucura. A Prefeitura de Taubaté entra nessa história aqui. Quem que inspirou isso? Foi o capitão Souza? Foi o presidente da Câmara? Que loucura é essa? O que está acontecendo? Ô, João, o Saulo quer fazer uma resistência. O Saulo quer fazer uma resistência da extrema-direita aqui. Pô, cara, isso é horrível, cara. Mostra a incompetência, cara. Só, para o bem de Taubaté, o Saulo poder renunciar, vai embora. Que isso? Está completamente fora do contexto, cara. Enquanto eu estava falando, processando a imagem para você ver, olha só o que está escrito aqui, ó. Semana Cívico-Militar, tá? Que história é essa? Nós não estamos em regime militar, em regime civil. Cara, Jofre, para um prefeito, por ignorância histórica, acabou com o feriado 5 de dezembro, que comemora o Dia das Cidades, cara. Então, assim, pela ignorância histórica,
Vamos lá, ele solta essa nota, cara, que é horrível. Não tem, só pode ser por ignorância histórica, cara. Quem que é o que tá lá falando para a Saúde soltar uma notinha assim horrível? Entendeu? Que grupo será aquele lá? Quem são os seus articuladores políticos? Que isso? Você vai ser chacotas. Mais uma vez, Taubaté, por má administração, por visão equivocada, entendeu? Horrível. Quero agradecer. Fora de contexto. Quero agradecer. Vai embora, denuncia. Quero agradecer. Não pode nem a iluminação funcionar no município, nem a saúde. Agradecer. População sem saúde aí, que é isso. Tá? Revolta. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a professora que encaminhou para mim essa mensagem agora, que ela ficou estupefata, ela como educadora, se sentiu agredida até. Como isso? A gente fazendo um esforço pedagógico para educar a população, que a democracia é o que vale, que o poder civil tem que se sobrepor a todos os demais poderes. Lógico. O poder civil só tem um poder, que é o poder civil. Forças Armadas não são poder, Forças Armadas é um órgão da estrutura de Estado. Agora você vai fazer a prefeitura vai promover semana cívico-militar, isso tem que ter intervenção, inclusive, do Ministério Público em relação a isso. Não pode, não tem o menor sentido isso. Nós estamos saindo, será que não percebe? Nós estamos saindo agora. Isso é absurdo. A gente tem que denunciar isso aí, Jô. Nós temos que denunciar isso aí. Isso não pode. Isso aí é completamente fora do país republicano democrático. Só se o seu prefeito não for, porque a gente não é. Nós somos. Entendeu? Está fora do contexto isso. Só uma coisa assim. Está vindo aí desde o de janeiro, né? Travou um pouquinho lá a transmissão do professor Jefferson. Mas então, olha, foi essa notícia inesperada e entrou aqui na pauta, porque não tinha como eu deixar de manifestar. Eu recebi neste momento por WhatsApp, vocês viram aí o WhatsApp apitando, e eu tinha que realmente mostrar isso aqui no ar, né, para a gente comentar ao vivo esse disparate, esse desatino do governo municipal em promover isso. Não tem o menor sentido essa história de semana cívico-militar em Taubaté. É isso. Olha, o professor Jeff teve um problema lá, a região dele, de vez em quando falha a internet, ele teve que sair. Nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão, desejando a você amanhã um dia de comemoração da nação brasileira. Amanhã não é dia de comemoração militar. Os militares, se tivesse desfile em Taubaté, que não vai ter, estariam lá, assim como os alunos, assim como representantes da sociedade civil, estaria lá junto com os trabalhadores do campo, trabalhadores da indústria, trabalhadores dos serviços, das entidades culturais, e estaria junto lá também as Forças Armadas, que fazem parte da nossa sociedade, né? As Forças Armadas que honram o nosso país. Não este viés militarístico. É isso, meus caros. Encerramos aqui, agradecemos a sua audiência. Mais uma vez, eu lhe peço de sempre, por favor, dê a sua contribuição. É simples. Curta, comente, compartilhe. Até amanhã, se Deus quiser.